Cara, você não acha que tá na hora de você mudar essa mentalidade? Essa mentalidade de menino, de adolescente, que você tem até hoje, que você nunca conseguiu superar, que você ainda acha que tá vivendo na adolescência, mas você já tem o quê? 20 e poucos anos, cara. E você nem decide as coisas por si próprio, você nem decide o que você quer do seu futuro, o que você quer da sua vida. Você continua com essa mentalidade de garoto, continua jogando videogame, continua usando de maus hábitos pra fugir da sua própria realidade, cara. Você vai continuar com essa mentalidade até quando? Você nem consegue escolher as coisas, você vai terminar o ensino médio, ou já terminou o ensino médio provavelmente, e você não sabe o que você quer da sua faculdade, o que você vai fazer? Você vai deixar com que os seus pais escolham o que você vai fazer. Você vai deixar com que seus pais escolham a faculdade que você vai fazer, o futuro, o seu rumo que você vai tomar, porque você nem sabe o que você quer e você nem sabe conversar como homem pra falar o que você quer. Eu sei que você tem um sonho aí dentro, você tem um sonho na sua cabeça, você tem alguma meta que você quer alcançar, mas você tem medo de falar pros seus pais que você não quer fazer a faculdade e que você quer seguir o seu sonho. Você tem medo de falar a sua realidade, porque você ainda tem essa mentalidade de menino, você não conseguiu sair dessa mentalidade de adolescente e começar a pensar como um homem que tem as suas próprias escolhas, que tem sua própria identidade. Você ainda usa dos vícios, você ainda joga videogame, você ainda tá com aquele grupo de pessoas antigas que vai te fazer com que você se mantenha naquela mesma mentalidade, naquele mesmo lugar. Você nunca vai evoluir se você continuar andando com esse tipo de gente, cara. Eu demorei muito pra conseguir adquirir essa mentalidade de homem e eu ainda tô no caminho, porque tem coisas que eu sei que é muito difícil. A gente conseguiu certos vícios, a gente adquiriu certos vícios na nossa adolescência que a gente ainda não conseguiu passar, a gente ainda não conseguiu superar. Como, por exemplo, vício em redes sociais, vício em videogame, vício em vídeos adultos, vício em comidas, em paladar. O seu paladar ainda é de um adolescente, cara, porque você ainda não conseguiu se desvincular disso. Você ainda não conseguiu ganhar essa mentalidade de homem e acabar com esse pensamento de menino, com esse pensamento que você tinha quando você era adolescente, cara. Você ainda não conseguiu. E eu não tô falando pra você não fazer faculdade. É diferente disso. Eu tô falando pra, se você quer fazer uma faculdade, se você tem o sonho de se tornar, sei lá, um médico, se você tem o sonho de se tornar um arquiteto ou alguma coisa do tipo, se você tem o sonho de se tornar alguma coisa que exija uma faculdade, certo? Vai lá e faz. Vai lá e faz, tenha suas próprias conquistas, tenha suas próprias ideias, tenha suas próprias convicções, mas não deixa com que os seus pais decidam por você. Se você não quer fazer faculdade, se você tem um sonho de criar um canal, se você tem um sonho de criar um negócio seu próprio, cara, não tem por que você seguir a faculdade. Você pode se dedicar um tempo e você pode trabalhar enquanto você faz isso. Você pode conseguir o dinheiro que é necessário para você colocar o seu sonho fora do papel, fora da sua cabeça, mas não deixe com que eles te empurrem uma coisa. Conversa com eles e faz o que é preciso. Como eu falei, eu demorei muito para conseguir me livrar dessa mentalidade de garoto. Até o começo da faculdade, até o meio da faculdade, eu ainda pensava desse jeito. Teve uma vez que eu lembro até hoje, eu perguntei pra minha mãe: Mãe, você acha que quando eu estiver na faculdade, eu ainda vou ter tempo de jogar com meus amigos, de entrar no Discord, de fazer as coisas que eu fazia durante o ensino médio? E ela ficou meio sem saber exatamente o que dizer. Ela falou: Ah, acho que vai sim. A minha preocupação era essa, e não era qual era o meu propósito, o que eu queria fazer, se aquela faculdade era mesmo pra mim. Não. Eu não tinha a masculinidade o suficiente, eu não tinha mentalidade madura o suficiente para falar para meus pais: essa não é a faculdade que eu quero, ou eu quero fazer outra coisa, ou eu nem sei o que eu quero fazer de faculdade, me dá um tempo para escolher. Eu não tive essa maturidade e, de certa forma, eles me empurraram para a faculdade que eu fiz. Eu fiz faculdade de arquitetura. Por mais que eles tenham me empurrado, eu gostei bastante, eu acho que eu me identifiquei muito com isso, eu já era, assim, de certa área da arte, enfim, eu acabei gostando da faculdade, então eu não me arrependi por ter feito isso, mas sim, eles me empurraram porque eu não tinha a maturidade o suficiente para falar isso para eles. Porque pensa só, você vai sair do ensino médio e você passou a vida inteira copiando coisa, você passou a vida inteira decorando coisa, porque sim, esse infelizmente é o nosso ensino. Esse, infelizmente, é o jeito com que a nossa educação funciona. A gente tem que só decorar coisa e copiar coisa e a gente é criado para ser funcionário. Então, como diabos eu vou escolher
o que eu quero fazer pelo resto da minha vida no último ano da escola, cara. Me fala, isso não deveria ser normal. Isso não deveria ser desse jeito, cara. Se você tá passando por essa questão agora, isso não é culpa sua, não é sua culpa que você não saiba o que você quer fazer, tá bom? Mas não deixa com que eles te empurrem uma coisa que você não quer continuar fazendo, cara. É sobre isso que eu tô falando. Sobre isso que eu tô falando. Você tem que deixar de ter essa mentalidade de garoto, entendeu? Então, quando eu tava na faculdade, eu ainda assim continuava consumindo essas coisas de garoto. Eu era viciado em videogames, eu era viciado em comida processada, eu era viciado em maus hábitos, eu era viciado em vídeos adultos, eu era viciado em todas as coisas que eu ainda mantinha os meus vícios de jovem. Viciado em redes sociais, viciado em me comparar nas redes sociais. Até que um certo dia teve um estalo e eu consegui mudar essa mentalidade, porque eu simplesmente me olhei no espelho e eu odiava o que eu estava me tornando. Eu me comparava com as pessoas por aí que já tinham uma mentalidade de homem e eu pensava, por que que eu não consigo me ver como um homem? Por que que eu continuo me vendo como um jovem, como um adolescente? Eu não conseguia mudar isso. E até então eu não tinha um propósito exatamente. Alguns jovens por aí, eles acham que o propósito deles é simplesmente começar a estudar e trabalhar. E eles não sabem que eles não param para pensar que eles foram empurrados para essa faculdade, eles foram obrigados a ter esse trabalho que eles nem gostam, e até aí tudo bem. Eles têm essa mentalidade que se eles trabalham e estudam, eles já viraram homem. Porque a sociedade, ela quer isso, ela quer que você trabalhe e estude. E não tem exatamente um propósito, porque a gente é criado para ser funcionário, cara. A gente é criado para obedecer ordens, a gente é criado para ter alguém que mande que horas a gente vai almoçar, que horas a gente pode ir para casa, que horas a gente tem que acordar. E cara, pensa só, se você se dedicar o tanto que você se dedica pro negócio de outras pessoas, pro seu próprio negócio, você não vai ser bem-sucedido. Não tem ninguém por aí que se esforçou, que teve as suas próprias convicções, que colocou seus próprios horários e que se manteve consistente e com disciplina e que não chegou nos objetivos. Não tem ninguém por aí que não tenha conseguido alcançado. Não importa de onde você veio, cara. Porque por mais que você tenha um emprego ruim, por mais que você tenha um emprego que você não quer, você ainda assim pode guardar um dinheiro, você ainda assim pode aprender nesse emprego e empreender e ter seu próprio sonho e tirar o seu sonho do papel e aí sim desenvolver um propósito, cara. Eu não tinha um propósito durante o tempo que eu tava fazendo faculdade, eu só tava simplesmente fazendo por fazer e mantendo aquela minha mentalidade de criança, mantendo aquela minha mentalidade de jovem. E eu não tinha um propósito, eu não tinha disciplina, eu não sabia conversar com garotas, eu não seguia bons hábitos, eu não sabia nada que eu estava fazendo, cara. Eu só estava deixando a vida me levar com pensamentos depressivos, com ansiedade, com hábitos ruins, hábitos de jovem ainda, esperando com que alguma coisa mágica acontecesse. Eu costumava colocar a culpa no universo pelas minhas decepções, pelas minhas escolhas ruins. Eu costumava pensar, bom, eu acho que a culpa é do universo. E, cara, não adianta eu falar que eu era apenas um jovem, porque eu demorei muito pra tomar noção da realidade. Eu demorei muito pra tomar noção das coisas, tomar noção de que eu mesmo poderia mudar o meu próprio caminho. Eu mesmo poderia mudar a minha própria vida, as minhas escolhas, entendeu? Basicamente, eu ficava dentro de casa o dia todo, ainda mais no período de lockdown, e aí eu ficava na internet, mandando mensagem pra garotas, achando que essas garotas iam gostar de mim, porque elas viram minha foto emo no meu perfil, e eu continuava com esse estilo de jovem, eu continuava com essa mentalidade de jovem, publicando coisas, fotos minhas, sei lá, publicando publicando fotos minhas usando camiseta de banda e tentando parecer descolado e ficando o dia inteiro no Discord mandando mensagem para as garotas porque eu não tinha vontade, eu não tinha coragem de falar com elas na vida real, eu nunca tive, e aquilo não mudou durante o lockdown e não mudou depois do lockdown. Porque depois do lockdown eu voltei para a faculdade e eu ainda continuava o mesmo menino bobão. Eu continuava com aquele estilo emo, todo recluso, e aí depois as coisas pioraram, cara. Depois que o lockdown acabou, as coisas conseguiram piorar. Eu passei um ano e meio dentro de casa trancado só jogando videogame e assistindo aulas online e conversando com o pessoal que mantinha esse mesmo pensamento que eu tinha, autodepressivo, e que falava que nunca ia conseguir uma namorada. As coisas só mudaram de fato quando eu me olhei no espelho um certo dia
e falei, cara, eu tô horrível, eu não gosto de mim mesmo, eu me odeio, eu literalmente me odeio. Então eu tive uma certa escolha. Apareceu uma escolha na minha vida, que eu já falei aqui no canal antes, que era ou fazer academia ou fazer terapia. E eu acabei escolhendo fazer academia, porque eu tinha essa vontade de desenvolver o meu corpo. E até então eu não conhecia nada sobre desenvolvimento pessoal. Foi justamente conhecendo a academia que eu comecei a consumir conteúdos de academia, eu comecei a consumir conteúdos sobre masculinidade, e aí veio um estalo na minha mente. Foi essa virada de chave que fez eu entender que eu tava fazendo tudo errado, cara. E justamente por que eu tava fazendo tudo errado? Porque eu mantinha essa mentalidade de jovem. Eu mantinha essa mentalidade de garoto, de que eu queria continuar jogando videogame, eu queria continuar me divertindo, eu queria continuar recebendo dopamina barata, eu queria continuar tendo a vida fácil de quando eu era adolescente. Eu não queria largar isso, eu não queria abrir mão da vida fácil de quando eu tava na escola. Mas a vida não tem que ser fácil, cara, a vida tem que ser difícil. As coisas não tem que ser fáceis pra você, porque se as coisas forem fáceis, se as coisas vierem com facilidade, você simplesmente não vai dar valor, cara. Você não vai dar valor para as coisas que vieram fácil. Se você receber tudo de mão beijada, você não vai dar valor na vida e você não vai entender o que é o desenvolvimento. Então, eu comecei a consumir conteúdos aqui no YouTube mesmo, no Instagram, sobre desenvolvimento pessoal, e aquilo me deu uma vontade, aquilo me gerou uma vontade muito grande de mudar, me gerou uma vontade muito grande de mudança. Então eu comecei na academia, eu comecei a fazer academia junto com um amigo meu, e aquilo foi o primeiro passo para a mudança, foi o primeiro grande passo para a mudança. Eu diria que a academia, ela é o primeiro passo para o desenvolvimento pessoal e é o primeiro passo para você conseguir uma mentalidade masculina, porque a academia é muito mais do que simplesmente levantar pesos. A academia é simplesmente muito mais do que você ir lá treinar, você fazer musculação e postar depois na internet, postar no Instagram e falar, ai, tá pago. Isso pode parecer um pouco aqueles conteúdos sobre alfa e beta e tudo mais, mas cara, sinceramente, eu vou ser sincero com você, cara, isso é verdade. Esse tipo de conteúdo é verdade, que fala que você é beta, você merece escutar que você é beta. Eu não gosto muito de usar esses termos alfa e beta, porque, sei lá, ficou muito comum na internet e foi muito mal visto aqui no Brasil, principalmente. Mas isso é verdade, cara. Foi através desse conteúdo que eu consegui finalmente mudar. Foi através desse conteúdo que eu entendi finalmente que conversar com garotas não era um bicho de sete cabeças. E eu não tinha que ter raiva das garotas por sempre me rejeitarem, por eu ter sido rejeitado por anos e anos, por tentar coisas com elas por anos e anos e ser rejeitado. Eu não tinha que manter essa raiva na minha cabeça. Eu tinha que continuar tentando. E é essa mentalidade de homem que você deve ter, de continuar tentando. Se as coisas derem errado na sua vida, continua tentando. Quanto mais você falha, mais você chega perto do sucesso e mais você aprende, cara. Não teve ninguém que não teve sucesso na vida, que não tentou várias vezes, que não falhou várias vezes. Porque se você falhar uma vez e começar a choramingar, você nunca vai ter sucesso, entendeu? Há um tempo atrás eu criei uma marca de roupa com alguns amigos meus da faculdade e aquilo era um plano, que como eu falei pra você, você deve ter algum plano, você deve ter alguma vontade, algum plano pra começar um negócio, alguma coisa assim, cara. Eu comecei aquela marca de roupa e aí eu mesmo tirava as fotos, eu mesmo fazia as estampas, a gente imprimia as camisetas, a gente ia lá na faculdade e reservava um espaço que era um estúdio para tirar as fotos. Então, aquilo para mim já foi uma certa virada de chave, foi uma entrada para o mundo do empreendedorismo, cara. Aquilo foi muito gratificante de fazer, mas eu acabei parando porque eu gastei muito mais dinheiro do que eu gostaria de gastar com aquilo e eu não tive vendas muito boas, porque sim, pode ser difícil começar um negócio, mas aquele foi o meu primeiro fracasso. E como todos os fracassos, aquilo foi uma frustração grande, aquilo de fato foi uma frustração, mas eu ainda tenho o plano na minha cabeça de continuar uma marca de roupa, eu ainda tenho o plano de começar uma nova. E justamente por causa desse meu canal, eu vou continuar gravando vídeos porque eu encontrei o meu propósito. O meu propósito não era simplesmente arrumar um emprego e estudar e trabalhar e tudo mais, como que
os passos mais comuns da sua vida, né? Não, esse não era o meu propósito não é fazer isso. Óbvio que eu pretendo arrumar um emprego, eu tô trabalhando como freelancer hoje em dia, eu pretendo arrumar um emprego, mas o meu emprego vai ser para quê? Para me trazer experiência, para me trazer sabedoria, para me trazer dinheiro, para eu abrir o meu próprio negócio, para eu continuar minha marca de roupas e continuar o meu canal no YouTube aqui, porque eu encontrei o meu propósito. O meu propósito não era simplesmente fazer dropshipping, fazer PLR, fazer marketing digital, porque se você tá nas redes sociais, você deve ter sido influenciado por essas coisas. Você deve ter sido influenciado. Então, assim como eu já tentei fazer dropshipping, eu já tentei fazer PLR, eu já tentei fazer marketing digital, eu já tentei fazer todas essas coisas, mas simplesmente, cara, não era o meu propósito vender um produto que vem da China e entregar ele na casa de outras pessoas. Não era o meu propósito. O meu propósito é fazer com que as pessoas tenham uma mudança, é fazer com que as pessoas entendam o desenvolvimento pessoal e sigam os mesmos passos que eu segui e que eu continuo seguindo. E essa mentalidade de garoto, ela conta também com essas influências das redes sociais, porque se você tem essa mentalidade de garoto ainda, eu quero fazer dinheiro rápido, eu vou ficar rico, porque eu vejo nas redes sociais que tal cara ficou rico fazendo isso e ficou rico fazendo aquilo e cara, você vai ser influenciado, você vai mudar de ideia várias vezes, você vai ficar toda hora nesse ciclo vicioso de mudar de ideia, de começar uma coisa, de começar outra, e você nunca vai conseguir colocar sua atenção em um negócio só, você nunca vai simplesmente conseguir escolher um caminho só para seguir, entendeu? Então, a mentalidade de homem que eu falo é você virar a chave na sua cabeça, entender que você é capaz de mudar a sua aparência, você é capaz de mudar suas escolhas, você é capaz de mudar a sua mentalidade, você é capaz de tirar esses pensamentos autodepressivos, você é capaz de arrumar uma namorada, você é capaz de começar a conversar com as garotas por aí e desenvolver uma habilidade de conversação. Você é capaz de escolher apenas um modelo de negócio e seguir em frente, encontrar o seu propósito de vida e não deixar com que as pessoas empurrem isso, não deixar com que as pessoas falarem que você é um vagabundo te afete, não deixar com que as pessoas falarem que você nunca vai dar em nada te afete, porque você sabe qual é o seu caminho, você sabe qual é o seu propósito acima de tudo, entendeu? É sobre isso que eu quero falar com você. A minha autoestima era muito ruim, a minha pele era muito ruim, eu me considerava muito feio, eu me considerava um cara que nunca ia ter uma namorada, eu me considerava um cara que nunca ia conseguir ter um negócio próprio, nunca ia conseguir ter um canal no YouTube. E foi quando eu conheci o desenvolvimento pessoal, eu comecei a ter uma mentalidade de homem e eu entendi que eu conseguia mudar as coisas. Como eu falei antes, o primeiro passo foi a academia. Eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a me alimentar que nem um homem de verdade, eu comecei a parar de comer besteira todos os dias, a parar de comer um pacote de bolacha todos os dias quando eu acordava, porque isso era uma mentalidade de garoto que eu queria manter do ensino médio, que eu não tinha perdido ainda. Eu queria manter, né, eu queria me manter nessa vida fácil, de prazeres, de satisfação o tempo todo, mas não é assim que as coisas funcionam. Então, quando eu comecei a me alimentar melhor, quando eu comecei a pegar pesado, quando eu comecei a colocar um limite nessas coisas, quando eu larguei os vícios de videogame, quando eu entendi que eu estava viciado em rede social e parei de usar as redes sociais, a minha vida mudou. A minha aparência mudou, a minha pele mudou, a minha mentalidade mudou. Eu não penso mais de forma depressiva, eu não fico mais me depreciando, eu não ando mais com pessoas que me colocam para baixo, que me fazem que eu me sinta depressivo, entendeu? Então tudo isso mudou por conta de hábitos. Quando você muda sua mentalidade, os seus hábitos também mudam, cara. Os seus hábitos também mudam. Não basta você apenas mudar sua mentalidade e pensar, agora eu já estou trabalhando, eu já estou estudando, eu já estou seguindo o caminho que me mandaram fazer, eu já estou fazendo a faculdade que me mandaram fazer, que meus pais mandaram fazer, que os professores mandaram fazer, que seja. E aí, tá, isso serve de desculpa pra você continuar nos hábitos ruins. Eu vou jogar videogame aqui, não tem problema, eu vou voltar do trabalho, eu vou faltar uma semana na academia, eu vou jogar videogame e tudo mais, e tá tudo certo, tá ligado? Tá tudo bem. Mas, cara, não tá. Você não tem que viver pensando no seu final de semana, você não tem que viver pensando na sua satisfação, você não tem que viver pensando em receber prazeres. O seu pensamento como homem, o seu pensamento masculino, que é o jeito que você tem que viver, que você tem que pensar lá no futuro, ter uma visão de longo prazo,
É pensar, o que eu posso fazer hoje para ter um amanhã melhor? O que eu posso sacrificar hoje para ter um futuro melhor, para fazer com que meu amanhã seja melhor, para fazer com que a minha família tenha um futuro melhor do que a infância que eu tive, do que a adolescência que eu tive, do que a juventude que eu tive? O que eu posso fazer para trazer para minha família um futuro melhor, um futuro próspero, para continuar minha linhagem, para continuar minha linhagem sanguínea em diante? O que eu posso fazer hoje para conseguir uma mulher de valor para minha vida? O que eu posso fazer hoje para conquistar uma pessoa que esteja, uma pessoa boa do meu lado? Você acha que uma mulher boa, ela vai querer um cara viciado em videogames? Você acha que uma mulher boa vai querer um cara que fica gritando no quarto, jogando videogame, viciado em LoL, viciado em CS? Cara, você realmente acha? Eu não tô falando que você não tem que ter os seus prazeres. Mas no momento que você começa o desenvolvimento pessoal, no momento que você começa a ter uma vida disciplinada, a ter uma vida balanceada, a ter uma vida de sacrifícios, de treinar, de ter amigos que também estão no desenvolvimento pessoal, de ter amigos na academia que não têm hábitos depravados, de colocar limites de dormir cedo, de acordar cedo, de meditar, de tomar banho gelado, ter hábitos bons, de ter uma boa alimentação, você vai ver que a vida é muito mais divertida, cara. Quando você sai desses vícios, quando você sai dessa comparação, quando você sai desses hábitos de jovens, você vê que a sua vida, ela é muito mais divertida. A vida, ela é muito mais divertida quando você tem disciplina. Quando você finalmente começa a ter hábitos bons, quando você começa a ter amigos de verdade que estão lá por você, que não estão lá apenas pela farra, pela diversão, pela dopamina, você vê que a vida ela se torna muito mais divertida. E isso sim são prazeres que não são imediatos. E aí sim você vê que esses são prazeres que não são imediatos. Esses são prazeres que eles vão se desenvolver a longo prazo, cara. E aí sim você vai entender a verdadeira satisfação da vida. Aí sim você vai entender o que realmente é diversão. Você realmente vai entender que a disciplina ela vale a pena. E isso vai te entregar um futuro próspero, vai te entregar uma mulher de valor, vai te entregar um negócio próspero que você colocou sua energia, você colocou seu tempo. Você parou de ir pra balada, você parou de frequentar lugares que não vão te entregar nada, você parou de acompanhar pessoas que não vão te entregar nada na internet, você parou de gastar seu tempo com redes sociais, você parou de se comparar, você parou de pensar que, eu não vou colocar o meu plano pra frente, eu não vou começar o meu negócio, eu não vou iniciar minha marca de roupa, ou o que seja, só porque tem pessoas melhores fazendo isso na internet. Você parou de pensar desse jeito. No momento que você para de se comparar, você para de pensar desse jeito e eu vou fazer, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Entendeu? Ninguém vai fazer por você se você não fizer isso, cara. E eu entendo que se você não nasceu se você não é herdeiro, se você não é nada disso, eu também não sou, cara. A minha situação financeira, ela não é das melhores hoje em dia. E mesmo assim, eu tô colocando meu esforço, eu tô buscando emprego, eu tô trabalhando como freelancer, eu tô começando o meu negócio aqui no YouTube. E eu incentivo você a fazer a mesma coisa, cara. Tira um tempo e começa o seu negócio. Pode ser que não seja tão difícil quanto você pensa, pode ser que não seja tão trabalhoso, pode ser que não seja impossível do jeito que você tá pensando, cara. Para de seguir o que as pessoas mandaram você seguir, para de ouvir o que as pessoas falam de você. Porque você não é o que as pessoas falam de você, você não é nem mesmo os seus pensamentos. Você não é os seus pensamentos depreciativos. Você provavelmente é hoje em dia o que você consome. E o que você consome? Já parou pra pensar o que você tem consumido? Você tem consumido coisas boas? Você tem consumido coisas interessantes, conteúdos educativos, conteúdos que vão te colocar pra frente? Ou você está apenas consumindo conteúdos que falam que o desenvolvimento pessoal é uma perda de tempo? Que o desenvolvimento pessoal é para otário, é para gente que quer apenas vender curso e tudo mais. Mas as coisas não são assim. Não deixe essas pessoas colocarem essas coisas na sua cabeça, porque elas são frustradas. Às vezes as próprias pessoas da sua família são frustradas e querem que você siga o caminho que elas não conseguiram. A nossa geração, ela é uma geração que a nossa geração passada, ela não conseguiu fazer faculdade, ela não conseguiu desenvolver as coisas e tudo mais. Provavelmente seus pais, seus avós não fizeram faculdade. E essa pressão de fazer faculdade, essa pressão de concluir o ensino médio e tudo mais. Eu não tô falando pra você não concluir o ensino médio, pelo amor de Deus, conclua o ensino médio. Mas, cara, essa pressão de fazer faculdade, ela foi colocada na gente, ela caiu sobre a nossa geração.
porque nossos pais, nossos avós não conseguiram seguir os sonhos dele. Então eles vão passar os sonhos dele pra gente. Entendeu o que eu quero dizer? Essa pressão tão grande de entrar numa faculdade pública, de fazer um curso importante com que eles colocam como importante, como, sei lá, direito, medicina, administração, não sei o que, veterinário e pá, e um monte de coisa, cara. Era o sonho deles e pode ser que não seja o seu. De novo, se o seu sonho for fazer faculdade, se o seu sonho depender de um diploma, vá em frente, faz a faculdade, segue seus sonhos. Mas se não, se o seu sonho não depender de um diploma, cara, olha quanta gente tá aí fora fazendo dinheiro e não tem diploma. Olha quanta gente tem um emprego bom e nem mesmo tem um negócio, mas tem um emprego bom, que tá ganhando bem, que não tem um diploma, cara. Se você acha que a faculdade vai só atrasar o seu desenvolvimento, se você acha que a faculdade vai só atrasar você conquistar os seus sonhos, cara, não faz. Mas conversa com os seus pais. Tenha essa mentalidade de homem para você conversar com eles e falar: pai, mãe, eu quero fazer isso. Eu não quero fazer essa faculdade porque eu vou fazer isso. Eu vou me dedicar a fazer isso. E se dedica de verdade, cara. E senta a bunda na cadeira e estuda o que você quer fazer e se dedica. E procura as oportunidades, cara. Vá atrás das oportunidades porque, é como eu falei, se você ficar jogando, as oportunidades não vão aparecer. Ninguém vai construir nada por você, entendeu? Mas tenha esse foco de conquistar as próprias coisas, entendeu? Cara, por mais que eles tenham, de alguma forma, me empurrado para fazer faculdade, eles tenham escolhido, entre aspas, a faculdade para mim, porque eu queria fazer design gráfico, mas eles falaram: ah, Breno, faz arquitetura porque a arquitetura é mais amplo, certo? A arquitetura realmente é mais amplo, e eu acabei meio que obedecendo eles e eu fui fazer. E, cara, a faculdade, para mim, ela não foi apenas boa para conseguir esse conhecimento de arquitetura e tudo mais, conseguir o diploma. A faculdade foi boa também para conviver com pessoas, para desenvolver um círculo social, para conseguir melhorar minhas habilidades de fala, porque eu sempre tinha apresentações para fazer na faculdade. Então, aquilo melhorou as minhas habilidades de fala, aquilo melhorou as minhas habilidades de comunicação, melhorou meu círculo social, melhorou tantas coisas, tantas áreas na minha vida que eu diria que a faculdade, ela simplesmente fez parte do meu desenvolvimento pessoal. Então, cara, se você acha que se você quer fazer uma faculdade e você acha que você é tímido e tudo mais, cara, vai em frente. Eu diria que o ambiente universitário é muito bom para você desenvolver isso. A faculdade não é apenas coisas, não é apenas de coisas ruins que você vai ter que estudar, que você vai ter que decorar tal coisa e tudo mais, não. Ela realmente ajuda nessas coisas. E ainda mais se você tiver o sonho de fazer faculdade, se você tiver o sonho de conseguir um diploma, se blá blá blá, e precisar de um diploma para você seguir seus sonhos, como eu falei, a faculdade vai te ajudar nisso também. Ela vai te ajudar a lidar com essas suas habilidades sociais e vai te tirar desse. Vai acabar com esse sentimento de não social que você tem. Entendeu? Se você é tímido, vai fazer muito bem para você ir para faculdade. Mas, cara, não deixe com que as pessoas fiquem na sua frente, não deixe com que as pessoas decidam as coisas por você, cara. Tenha essa mentalidade de homem para decidir o que você quer fazer. Não pense que ser homem é apenas seguir um caminho que já está preparado, que ser homem, ter essa mentalidade masculina é apenas ter um emprego, trabalhar, estudar e continuar jogando videogame, continuar tendo hábitos ruins e continuar tendo um shape horrível e todo cheio de espinha que nem como eu era antes, entendeu? Porque você legitimamente merece saber como o seu corpo vai ser quando ele se desenvolver. Você merece saber quem é a sua melhor versão. Se imagina assim, você no seu quarto jogando videogame, viciado em todas as coisas que você é, viciado nesses maus hábitos. Imagina a sua melhor versão entrando no quarto e olha pra você. Você acha que ele vai se sentir como? Você acha que ele vai ficar envergonhado? Você acha que ele vai ficar feliz, orgulhoso? Pensa nisso. Você tem a sua resposta. A sua resposta está na palma das suas mãos, está diante dos seus olhos. Você acha que o seu eu do futuro, a sua versão, a sua melhor versão, sua versão mais bem-sucedida, conseguiu alcançar todos os sonhos que você tem? Você acha que ele ficaria orgulhoso de você hoje em dia? Assume a mentalidade dele, pega a mentalidade para você e coloca as coisas em ação. Porque falar aqui é muito fácil. Entender tudo isso que eu falei é muito fácil. Mas colocar o plano em ação é a parte difícil. Então, cara,
faz isso. Essa era a mensagem que eu queria passar para você. O meu nome é Breno, se é a primeira vez que você está assistindo esse canal. Meu canal é sobre desenvolvimento pessoal masculino. E se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado de verdade. Eu queria pedir para você deixar um comentário. Vamos começar uma conversa nos comentários. Eu quero muito saber sua opinião sobre esse vídeo, sobre esse assunto, sobre como está a sua mentalidade hoje em dia. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. E é isso, e valeu!